Enquanto Deus meus pés conduz, da vida em meio à multidão, o mundo mal em tensão, eu quero enaltecer Jesus. Que minha vida exalte a Jesus. Que minha vida exalte a Jesus. E aqui por onde andar, possa revelar que minha vida exalte a Jesus. Eu quero nele me ocultar, pra bem cumprir o que ordenar. Seu grande amor doou a cruz, eu quero enaltecer Jesus. Que minha vida exalte a Jesus. Que minha vida exalte a Jesus. E aqui por onde andar, possa revelar que minha vida exalte a Jesus. Boa noite, igreja. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui na casa do Senhor. A nossa vontade, a minha em especial, de cantar com esses meninos aqui, até um bom tempo, né, meu? Bastante Sabe tempo, né? disso? Eu sempre falei isso com eles. Mas agora não deu certo, acabou tudo dentro da vontade deles. Vamos apresentar mais uma vez esses meninos, porque muita gente não estava aqui de manhã cedo. Primeiro tenor. Meu nome é Milton, pertenço à Igreja Presbiteriana, pastor Edmilson, e trago um grande abraço para essa igreja. Segundo tenor. Pedro da Silva Campos. Eu estou aqui desde o início do quarteto, sou da Igreja Presbiteriana da Ilha. Valadares é a capital do Brasil. Nós temos 5 presbitérios lá. Não é isso, olha? 5 presbitérios. Esse quarteto está falando é patrimônio da nossa igreja. O Ministério Âncora da Igreja Presbiteriana. Há 55 anos nós andamos esse Brasil afora. Trago um abraço do pastor Silvino Cunha, alguém que deve conhecer ele. Deus abençoe muitos irmãos. Barito. César Pino, capitão do Barito, pertence à quarta igreja presbiteriana de Goiânia Valadares, presbitério PRZ. E eu que. Mas ninguém me conhece, né? Eu sou meu sicaristo, mais ou menos igual a eles aí. Presbiteriano. A igreja de Serra Dourada, vocês me conhecem, né? Marcelo do Espírito Santo. É como ele falou, nós começamos esse quarteto em 68. Eu ia fazer 14 anos, eu já fiz 70. Então, nós temos essa maravilha de cantarmos há muitos anos. O Pierre está ali, por favor, Pierre, levanta aí. O Pierre canta no quarteto. O Pierre canta no quarteto lá em Patinga. Mas é nosso amigo, veio com a gente para cá e já cantou de manhã cedo. Agora você fica no cantinho, eu vou cantar lá. Ok, Pierre, obrigado. E nós temos também, por favor, meu querido Anderson. Você pode falar de presbítero Barra e tem evangelista. O seu endereço por lá, por igreja. Igreja Presbiteriana Betel também, vai na Valadares. Igreja Presbiteriana Betel em Goiânia do Valadares. Você está com a sua esposa e com a filha. Ingrid. Betel. Tem um hino que a gente canta, gosta muito dele, não poderia deixar de acontecer com o cantar ele aqui. Eu canto no nome de quem, Pedro? De Cristo Jesus. Então vamos cantar esse hino aí. Eu canto no nome de Cristo Jesus.
de amor lá da cruz, proclamo com fé que Ele me conduz. Morreu para nos salvar, morreu para nos salvar, e nunca nos deixará. Das trevas o Mestre nos livrará. Morreu para nos salvar. Aceita, meu Cristo, agora e aqui. Ó homem das trevas, Jesus chama a ti. Aceita o apelo que é feito para ti. Ó, vem, sim, vem a mim. Morreu para nos salvar, e nunca nos deixará. Das trevas o Mestre nos livrará. Morreu para nos salvar. Meus irmãos, e o tempo está afinando, hein? Quando virar, pode ser amanhã, Jesus está à porta. E gostaríamos dos irmãos ir para o céu junto com nós, né? Amém. Bonito? Pouco bonito estar com vocês. E vamos orar, e vamos pôr a nossa vida diante de Deus a cada momento. Mediante essa palavra dele, tem um hino que a gente canta que é muito conhecido, que acho que muitas pessoas conhecem. Será de manhã ou no mesmo dia? É ou não é? Vamos ver como é que funciona. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber testemunho dos seus. Oh, meu bom Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O gozo sem fim, quando a morte vencida, Jesus reveste-nos de perpétua vida. E quando nós formos morar lá na glória, neste lar que Jesus preparou. Oh, meu bom Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Amém, irmão? Amém. Tem muita menina aqui hoje, não tem agora de noite? Cadê as crianças? Pode sentar aqui no banco. Pode vir, pode vir. Cadê as crianças? Vem sentar aqui com nós, para vir aqui cantar. Nós vamos cantar 2 hinos infantil. Pode sentar aqui. Pode sentar aqui. Vem, menina, vem. Diz o Pedro que há 100 anos abaixo é menino. Só que ele é. Vai. Vamos ver como é que vai ser essa coisa.
Salvão lá no rostinho, né, Pedro? Isso é coisa comum, irmãos. Viu, irmão? Sabe qual é a Pois é, então é isso. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho e lava minha mão. É Jesus pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me lavar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. É Jesus pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me lavar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Amém. Ô Pedro, que peixe? É um peixinho. Velho ou pequeno? Tradicional no Brasil Tem inteiro. peixinho grandinho, tem peixinho magrinho, né, Garcia? Não sai agora não, tem mais um. Tem de todo tipo, né, Garcia? Magrinho igual eu assim, gordinho igual eu. Aí. Cristo fez os peixes para o rio mar. Cristo fez os peixes todos a nadar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Um é pequenino, Oh, que beijão! Um é tão magrinho, Outro no chão. Como brincam na água até o fundo vão. vejam como brincam sem cuidado eles estão. Cristo fez os peixes para o rio mar. Cristo fez os peixes, vamos a nadar. Como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Um é pequenino comigo, bem forte, é toda a igreja, vamos. Um é pequenino. Tá muito fraco, Pedro? Vamos, bem forte. Um é pequenino. um é tão magrinho, Outro como brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Glória a Deus. Vamos soltar o brilho então? Rapidinho aqui, deixa eu contar a história dessa música aí, o grilo. Muitas pessoas aqui eu tenho certeza que não sabem como é que ela foi composta. A composição desse hino aconteceu de uma forma muito especial. O compositor dele, nosso querido Armin Caetano, que faleceu agora recente, ele estava numa chácara aí, um lugar aí, assim, deitou para dormir. E o grito está lá.
filho dele, você vai lá. Não vai lá. Eu comecei a escrever. 2 horas depois estava pronto essa música para editor e tudo. Vamos ver como é que seria a história toda. Eu alegremente um dia tive que passar e vi uma coisa inexpressiva, mas que encantou meu ser. Lá no meio do arvoredo, no animado crivilá, era um pequenino trio que cantava sem parar. Cri, 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 cri. E estava saltando e exaltando a celestial seu trinidade, seu cri-cri-lá. Posso ver o Nosso Criador universal, Porque um brilhinho logo seu Criador, todo ser que respira vai ao Senhor. Esta lição eu aprendi Nesse tão pequeno grilo saltador que vive aqui, que vive aqui, ali, fazendo cri-cri-cri no seu triló, seu guisalhar. Veio mais e mais inspiração me dá no seu triló, me fará a Deus louvor sempre cantar, me fará a Deus louvor sempre cantar. Ok, então vamos cantar uma música também que veio lá do Paraná. Quem conhece a Gralha Azul? Deixa eu ver quantas pessoas conhecem. Só nenhuma pessoa que conhece a Gralha Azul? Mas conhece, não. Opa, tem uma deles. Quem que conhece a Gralha Azul? Veja bem. No sul do país, é desse. A Gralha Azul é do Paraná para lá que existe. Para cá não tem. Mas ela é assim, ó. Vamos ver o que ela faz? Vamos ver? Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Batendo asas, ela vai cortando espaço, cantando, sempre cantando, por onde a gralha azul passa, novos pinheiros vai replantando. Deus deu esta missão à gralha azul, de replantar os pinheiros do sul. Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Deus criou mais exuberante natureza, os poetas não cansam de descrever. Deu cor e ricocheia aos pássaros, para a natureza enriquecer. E deu esta missão à gralha azul, de replantar os pinheiros do sul. Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Gralha azul, replantador dos pinheiros do sul. Amém, Jesus.
Disseram alguns homens a Eliseu: vamos, pois, até o Jordão, tomemos uma viga, cada um de nós, Construamos um lugar para nossa habitação. Chegando ao local, começaram a cortar. Cortou pra cá, cortou para lá, Voltou pra cá. sempre com muita animação. Veja só o que aconteceu. Com cabentão, o machado se soltou e foi parar. e foi para E foi parar. E foi parar, foi parar nas profundezas Do Rio Assim, assim, o rapaz perturbado começou logo a gritar, mas chegando o profeta Eliseu fez olhar. Que surpresa feliz ele teve quando o homem de Deus ordenou: Oh, estenda a mão e apanha, e sorrindo do machado apanhou. Amém, Jesus. Eis o Apocalipse, livro precioso que então desvela grande visão que a nós revela, visão do fim que já vem chegando sobre os quatro cantos da terra. Apocalipse, revelação de Jesus a João. Se houver no João a visão é doce como mel, mas é também amarga como fel, pois nos manda ser fiéis a Cristo, que vem para nos levar ao céu. Leia e guarde para sempre no seu coração as mensagens do Apocalipse, de João. Leia e guarde para sempre no seu coração as mensagens do Apocalipse, De João.
Paz do Senhor, noite de festa, noite de alegria, estamos muito felizes porque Deus nos proporcionou esse momento tão gostoso, tão alegre, tão feliz, não é? Não é isso? Amém. Nós vamos ter um momento agora também de muita alegria, onde nós podemos comparecer diante de Deus com as nossas vidas, consagrando as nossas vidas, consagrando aquilo que Deus tem nos dado, um recurso para sobreviver. E esse é um momento muito importante na vida da igreja também, um momento de culto. E conforme eu tenho o costume de dizer, no passado o povo andava quilômetros para levar suas ofertas a Deus, para chegar até Deus e oferecer as suas vidas em adoração e sacrifício ao Senhor. Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E pensando na letra desses versículos e relacionando com o hino Gralha Azul, né, nós somos esses que saem por aí plantando o Evangelho, levando a semente do Evangelho, e à medida que nós contribuímos com a obra do Senhor, de alguma forma, e fazendo isso com alegria, nós somos semelhantes a esses pássaros, né, que vão pelo mundo afora com alegria, evidentemente, cantando e participando da obra de semeadura da palavra de Deus. Essa é a nossa oportunidade. Aqueles que estão preparados para esse momento, vieram com o coração alegre, a palavra de Deus chama a atenção para que nós façamos isso segundo o que tiver proposto no nosso coração, não com tristeza, mas com alegria. No momento que você comparece diante de Deus para ofertar, você deve fazer isso com alegria. Não faça com tristeza, não, porque isso não agrada a Deus. Os nossos visitantes fiquem à vontade, esse é um compromisso dos membros da igreja, e aqueles que estão nos visitando fiquem perfeitamente à vontade. E que Deus possa nos abençoar nesse momento também. Nós temos o costume de, enquanto ofertamos, cantamos. Não sei se os irmãos teriam aí um hino aí na manga para a gente cantar, caso contrário, a gente canta a capela mesmo. Um cântico. Qual? 179. Isso mesmo. Mas antes de cantarmos, eu vou pedir ao diácono Bruno para fazer uma oração, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Deus, te agradecemos, te louvamos por mais uma vez estar na tua casa e neste momento para ofertar, dizimar na tua casa. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui presente, daqueles que vieram preparados, daqueles que porventura não vieram preparados também para ofertar nesse momento. Que o Senhor abençoe da mesma forma e que principalmente o Senhor venha sustentar esta igreja, Pai. Pai, dando recursos, promovendo, Pai, cada vez mais recursos, Pai, para que a obra do Senhor continue aqui em Serra Dourada e tantos outros lugares também, Pai, na obra missionária a qual esta igreja apoia. Assim nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e também pelo que o Senhor ainda vai fazer nesta igreja e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Todo mundo cantar a capela. Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas tentações. Além de nós foram nossas petições, toda a glória seja ao nome do Senhor. Vem de todos em
entoar o seu louvor. Bem alta glória, vamos nós cantar, que a terra e céu virão nos ajudar até aqui. Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer, e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde, vós irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alta glória, vamos nós cantar, que a terra e céu virão nos ajudar até aqui. Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegre todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filho seu nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alta glória, vamos nós cantar, que a terra e céu virão nos ajudar até aqui. Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Bem alto agora, vamos acertar. Você puxou bem em cima, né? Você pegou pesado comigo aqui, né? Puxou para ele ali, né? Deus nos abençoe. Bênção, que alegria, irmãos. De fato, cantar a Deus é sinônimo de festa, né? Sinônimo de alegria. Bênção ter vocês aqui com a gente. Mas também temos o presbítero Einstein. Por gentileza, meu irmão, quero te convidar a estar aqui. Einstein foi devidamente apresentado. Tive a honra de conhecer o irmão hoje. Nós agora, neste momento, nós vamos orar para que Deus use a ministração da palavra de Deus. Queridos, aqui na nossa igreja nós temos o hábito de falar, porque às vezes eu são crianças. Quando eu começo a palavra, as crianças já vão para essa linha, tá bom? Então, as criançadas aí podem seguir juntamente com a Andréia que está lá, a Letícia, que vai dar um suporte. Pode. Em dia de Santa Ceia eles ficam aqui assistindo ao culto. Mas nos outros dias a gente. Isso. Vamos orar? Feche seus olhos. Agradecer a Deus. Oh Deus, obrigado. Que bom, meu Pai, é a tua presença aqui neste lugar. Manifestada através dos cânticos, manifestada, meu Pai, através da consagração dos nossos dízimos e ofertas, e também manifestada na ministração da tua palavra. Deus, nós queremos te ouvir, queremos ouvir o teu proceder, a tua lei. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia da vida do teu servo. Utilize ele, meu Pai, como instrumento da sua palavra, e que nós possamos nos alegrar das palavras que saíram da sua boca. Que o teu coração, meu Pai, esteja diante de ti, a fim de que dessa maneira possamos cultuá-lo através da palavra do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça, paz, misericórdia, Deus, nosso Pai, e
nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, irmãos, é motivo de muita alegria e satisfação estar aqui nessa terra. Eu desembarcava aqui em 1987, 86 para 87, um menino de 14 anos, com um sonho de fazer medicina. E com a graça de Deus, obtive, logo na minha primeira tentativa, a condição de estudante de medicina. Isso nos idos já de 89 para 90, ali na Universidade Federal do Espírito Santo. De tal modo que eu sou muito grato a essa terra, saindo lá no interior de Minas Gerais, mais especificamente uma pequena cidade chamada Central de Minas. E aqui eu cheguei, e depois de muita dificuldade, naquela época não ainda existia a terceira ponte, ela estava em construção, o Transcol estava se instalando na cidade. Então eu peguei todas essas fases. Eu me recordo da dificuldade de sair lá de Vila Velha, atravessar a cidade todinha sem a terceira ponte, e chegar aqui no Hospital das Clínicas, aqui no Centro Biomédico, ali perto de Itacoazeiro e tudo mais. Então é motivo de muita alegria regressar, porque eu tenho muito boas memórias aqui da Grande Vitória. Na época eu participei da igreja presbiteriana de Itacoazeiro, ali perto, na cercania do Hospital das Clínicas. Naquela época, uma congregação, e no segundo momento passei a participar da igreja presbiteriana de Itapuã. Então, irmão, realmente é uma felicidade muito grande estar aqui, desfrutar da companhia dos irmãos, como disse o apóstolo Paulo, no final da sua carta que escreve aos Romanos, né? Ele diz ali que não via a hora de estar junto aos irmãos, esperaria fazê-lo quando, de passagem, indo para a Espanha, ele finalmente teve a oportunidade de desfrutar, que coisa maravilhosa, de desfrutar da presença dos irmãos. Esse é o ponto, desfrutar desta comunhão maravilhosa. Outro ponto importante, irmãos, que eu gostaria de destacar é que quando eu olho para uma igreja presbiteriana, que é o nosso caso aqui essa noite, eu me recordo de uma história bonita que começou lá nos idos de 1534, quando o rei Henrique VIII decide romper com a igreja de Roma. É bem verdade que ele não fez de forma assim, tanto egoística, por assim dizer, né? Ele queria se separar da esposa, que não lhe conferia homens, varões, e de tal maneira que ele se separa, rompe com a igreja romana e deixa também de pagar volumosas quantias, as chamadas anatas, que eram impostos que se pagavam para Roma. Então, dessa maneira, ele rompe com a igreja de Roma e funda a igreja anglicana, chamada igreja inglesa, governada pelo próprio rei. Mas, para frente, ele vem a falecer e surgia na Inglaterra um grupo de separatistas da igreja romana, mas que esperavam que a igreja anglicana contemplasse os desejos desses crentes, que no segundo momento foram apelidados de puritanos. Na verdade, quando nós passamos pela Inglaterra, esse termo não é o mais apropriado. O mais apropriado, irmão, seria não conformistas, homens que não se conformavam com o fato da igreja ser governada pelo próprio rei. E aí surgiu a ideia dos puritanos de purificar a igreja, torná-la pura, ou seja, ela se autogovernar. Não faz o menor sentido. Imagina hoje, irmãos, o prefeito da cidade de Vitória governando da cidade da Serra, governando essa igreja. É isso que acontecia no passado. Então surgiram esses homens chamados de puritanos, jocosamente, é verdade. Por quê? Eles tinham o intento de produzir uma igreja que se autogovernasse. Daí vem a nossa igreja presbiteriana, ou seja, governada pelos próprios presbíteros. Contudo, no segundo momento, Henrique VIII morre e o seu filho passa um breve tempo no poder, e com isso os presbiterianos, os puritanos, ganham alguma ascensão, ganham algum refrigério. Mas depois de algum tempo no poder, o filho de Henrique VIII morre. Ele era alinhado com as doutrinas reformadas, portanto presbiterianas, mas logo em seguida, talvez 6 para 7 anos, ele vem a morrer ainda muito jovem, de tuberculose, e assume o trono inglês uma rainha muito perversa, chamada Maria Tudor, Maria Sanguinária. E aquela mulher, irmãos, ela procura matar os puritanos. E ela, de uma forma muito sangrenta, sanguinolenta, ela oferecia aos soldados prêmios para que eles matassem aqueles homens separatistas, puritanos, não conformistas, e ao mesmo tempo que os matasse, o soldado que os matasse, esfregasse as bíblias deles no próprio sangue e apresentasse a ela como prêmio.
E é interessante, para finalizar essa parte, que um famoso teólogo, ainda vivo, norte-americano, de nome John MacArthur, ele narra que certa feita foi visitar um amigo que tinha uma coleção de Bíblias. Nessa visita, um fato lhe chamou a atenção: uma Bíblia com as páginas muito escurecidas, muito enegrecidas. E ele pergunta ao seu amigo, que tinha aquela coleção enorme de Bíblias: o que significa essas manchas pretas? Ao que ele respondeu: essa Bíblia é um exemplar daqueles puritanos que entregaram a vida por nós, que se doaram, que enfrentaram Maria a sanguinária por nós, de tal maneira que essa é a mais preciosa do meu acervo, porque nos remete aos presbiterianos primitivos, aos separatistas, aqueles que deram as próprias vidas para que o presbiterianismo, para que as saudáveis doutrinas da graça estivessem hoje nas nossas mãos. É por isso que eu olho para uma igreja presbiteriana e me vem à memória uma história tão bela que se passou na Inglaterra e depois acabou que os puritanos emigraram para os Estados Unidos, fundaram aquela nação a fim de ter liberdade de culto em 1620. Eles emigraram, romperam, já perceberam que o governo não ia dar refrigério, dar liberdade de culto para eles. Eles então pegaram um navio chamado Mayflower e foram para os Estados Unidos a fim de estabelecer uma nova nação onde eles pudessem ter completa liberdade de culto. Talvez por isso hoje os Estados Unidos sejam a principal nação do mundo, nação criada sob os alicerces do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nessa perspectiva, portanto, eu convido a todos para que juntos nós abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso de número 22. Talvez um versículo bem conhecido, porque ele seja a história de um pregador famosíssimo pelo mundo, pelo universo. Isaías 45, verso 22, diz o seguinte, esse trecho da Sagrada Escritura: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler todos juntos, irmãos? É um verso apenas. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos orar uma vez mais, irmãos? Senhor, nós somos muito gratos a Ti por essa oportunidade singular em que, como igreja, podemos proclamar o Teu Santo Evangelho. Amém. Tu que és o sacerdote, o sumo sacerdote da nossa alma, aquele que nos guia pela vereda da justiça, aquele em quem está depositada toda a nossa esperança, que é a âncora da nossa alma. Ó Pai, quão maravilhoso é estarmos juntos. E a começar em mim, Senhor, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Amém. Que coisa grandiosa, Pai, podermos agora nos enriquecermos com os maravilhosos tesouros do Seu Santo Evangelho. Nessa oportunidade, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nós nos humilhamos perante o Teu senhorio, a Tua soberania, nos valendo completamente dos recursos da cruz de Cristo. Que Tu cresças, Senhor, e nós diminuamos. E agora, fala aos nossos corações, de modo muito apropriado, atende às nossas carências, e venha qual fogo e martelo que esmiuça a pedra, conforme nos disse o profeta Jeremias. Oh, que palavra maravilhosa! Fogo para aquecer os nossos corações, e martelo muitas vezes para quebrantar, para quebrar o nosso por hora, ou às vezes muito duro, muito empedernido coração. Essa é a nossa expectativa em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é um trecho pequeno, mas quando nós passeamos pelo capítulo 45 do profeta Isaías, ali nós temos uma verdadeira ode, um canto à soberania de Deus. Ele abre esse capítulo dizendo que haveria de levantar Ciro, o homem ímpio, a fim de libertar o seu povo. Ele fala no decurso desse capítulo também acerca da justiça,
acerca da sua soberania, Ele que rege os mundos, as galáxias. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo, no verso de número 22, é interessante que Deus arroga para si, traz para si o fato de ser único e suficiente Salvador. Então ele diz: olhai para mim, não olhai para outra situação, outros deuses mentirosos, que não podem subsistir em si mesmos. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os termos da terra, como diz outra tradução, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E eu aproveito esta oportunidade, o ensejo, para apresentar a história de um jovem que, na altura dos seus 15 para 16 anos, embora fosse criado no lar evangélico, embora tivesse bebido, sorvido das preciosidades do evangelho por meio de seus pais e avós, agora estava com a sua alma inquieta, estava procurando, sedento pelas coisas celestiais, mas sem encontrar alívio para o seu clamor. E conta-se que numa certa tarde ele ia rumando em direção à igreja e caiu uma grande tempestade de neve, de tal modo que esse adolescente ansioso pelas coisas celestiais, por ter um verdadeiro e real encontro com Cristo, ele se vê agora forçado, a contragosto até, a entrar numa pequena capela metodista. A neve se avolumava, a nevasca aumentava, e ele não teve outra alternativa a não ser entrar, se abrigar numa pequena capela metodista, ali na Inglaterra. E quando ele assim o faz, ele senta no banco de trás. O pastor titular não havia chegado, muito provavelmente por conta da quantidade de neve que estava caindo, e a igreja muito vazia, talvez por 15, 20 pessoas no máximo. Um mero sapateiro, uma pessoa sem preparação na arte de pregar, um leigo, assume a palavra e começa a expor exatamente o trecho que acabamos de ler. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque não há outro Deus que não a mim. E é interessante que à medida que aquele sapateiro, conforme eu estava dizendo, um homem sem capacidade humana para pregar o evangelho, um homem que não tinha se esmerado na arte de pregar, agora estava lá repetindo essas palavras: olhai para mim sendo entregue aos soldados romanos, sendo crucificado. Olhai para mim, não olhai para vós mesmos, em quem não há salvação. Olhai para mim, sendo posto numa cruz. Olhai para mim sendo humilhado. Olhai para mim sendo sepultado. Olhai para mim em franca humilhação, mas que haveria de redimir os seus pecados. Aquele sapateiro não fazia outra coisa a não ser repetir essas palavras. E lá no fundo da igreja estava aquele jovem, alcançado pelas flechas flamejantes do poder do evangelho. É por isso que eu gosto muito das palavras de Calvino, quando ele diz o seguinte: olha, quando alguém está pregando a palavra de Deus com fidelidade, há um outro pregador. E quando alguém ora, como fez aqui, pela intervenção divina, e sobre aquele que está prestes a ministrar a palavra, eu fico a pensar quanta responsabilidade do pregador da noite, trazer a palavra da parte de Deus. Contudo, eu me regozijo, eu me alivio no fato de saber que há um outro pregador entre nós, como disse Calvino, o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é quem se encarrega de aplicar eficazmente a sua palavra aos nossos corações. Foi isso que aconteceu com aquele jovem que estava sentado lá no fundo da igreja. O sapateiro em si não tinha credenciais para mover o coração dele, para quebrantar o coração dele, mas o Espírito Santo sim, esse tinha. Foi isso que aconteceu. E conta-se que aquele jovem saiu dali energizado, modificado pelo poder do evangelho, em razão da participação efetiva do Espírito Santo, por meio da pregação de um homem limitado, de um leigo. Olhai para mim, ele dizia, você jovem que senta aí atrás, não olhe para si mesmo, em quem não há salvação. Não é preciso levantar a mão, não é preciso ter faculdade, não é preciso ter estudado, basta olhar para mim e
e ser salvo todos os confins da terra. Irmãos, que coisa grandiosa é o nosso Evangelho. Que coisa grandiosa. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a Romanos, ele diz assim: porque o nosso Evangelho não veio até vós tão somente em palavras, é verdade, veio em palavras, tão somente em palavras, mas sobretudo no Espírito Santo, no poder e em plena convicção. Que coisa grandiosa. E foi isso que aconteceu com aquele jovem, cheio de poder agora para pregar o Evangelho, para ser um arauto da verdade de Deus. Agora, irmãos, quando nós olhamos para o fato de necessitarmos tanto de Deus e vamos ao encontro, por exemplo, da história do povo de Israel, ali no ventre de Rebeca, nos é dito que os filhos, quer dizer, da união de Isaac e Rebeca, gêmeos foram gerados, e eles brigavam no ventre, e foi dito a Rebeca que, olha, uma nação será serva da outra nação, e Rebeca, incomodada com aquela situação, os meninos vêm à lua, os meninos nascem, e sabemos da história, um era Jacó, o outro era Esaú. No segundo momento eles têm o nome deles modificados para Israel e Edom. E é interessante, irmãos, por que eu estou a chamar a atenção para esse fato? É que essa inimizade vem de fato a aflorar, e o start, quer dizer, o gatilho para essa situação se deu ali em Números 20 e 21, quando Edom já estava estabelecido ao sul de Judá, e o povo de Deus, recém-saído do Egito, a fim de ganhar, a fim de acessar a terra da promessa, por meio da liderança de Moisés, depois de passar perto de 40 anos ali, zigue-zagueando pelo deserto, agora ali nos confins da cidade de Cádiz, eles se voltam ao seu irmão, ou seja, Israel pede passagem para os edomitas, os descendentes de Esaú, seu irmão de ventre, seu gêmeo. E os edomitas, quando recebem os mensageiros de Moisés, que disseram o seguinte: rei de Edom, estamos aqui, tu sabes as nossas penúrias, os nossos infortúnios, as nossas dificuldades, como fomos escravos por 430 anos ali no Egito, o quanto nós temos sofrendo aqui no deserto, deixa-nos passar pela sua terra, a fim de acessarmos de maneira mais rápida a terra da promessa, a terra de Canaã. E rapidamente o rei dos edomitas disse: não, por aqui vocês não passam. O próprio irmão, irmãos, ali deflagradas uma inimizade já prevista, já predita no ventre de Rebeca. E os edomitas disseram: não, por aqui vocês não passam. E os guerreiros se postaram contra a passagem dos seus irmãos, dos hebreus, dos judeus por aquela terra. Que coisa terrível. Moisés disse o seguinte: não deixaremos passar, passaremos pela estrada trilhada, pela estrada central, não passaremos pelas vossas vinhas, pelos vossos campos, pelos vossos poços, não passaremos pela estrada central, a estrada real. E outra, se algum de nós tomar alguma água dos seus poços, nós lhes restituiremos, não haverá prejuízo a vocês, edomitas. Mas eles endureceram o coração do céu e sonoram não a Moisés: por aqui vocês não passam. Então, com isso, irmãos, o povo de Deus teve que contornar a terra de Edom por um caminho muito mais íngreme, muito mais inóspito, muito mais pedregoso, difícil. E o povo então se pôs a reclamar. O povo, como era característica de muitos deles, murmuradores, se puseram a reclamar e disseram para Moisés: Moisés, por que nos tiraste da terra do Egito? Melhor nos fora permanecer lá. Agora estamos aqui padecendo todas essas dificuldades. Aliás, nós estamos enjoados desse pão, desse maná, nos tem fastiado a alma, não aguentamos mais, é melhor voltar lá para o Egito. E Deus, olhando, irmãos, aquela situação de completa ingratidão, de incredulidade, envia para o arraial de Deus serpentes abrasadoras. E Deus então faz aquelas serpentes entrarem no meio do povo, começam a morder o povo. Serpentes venenosas, víboras, peçonhentas ao extremo, e elas picavam, mordiam o povo, e muitos morreram ali no arraial, em face daquele veneno terrível. E agora o povo, mais uma vez, com o coração enternecido, arrependido, clama a Moisés: Moisés, faz algo para que essas serpentes sejam afugentadas do nosso meio, muitos já morreram. E Deus então dá a seguinte instrução para Moisés: toma uma serpente de bronze, construa uma serpente de bronze e hasteie essa serpente
serpente, quer dizer, coloque essa serpente numa haste de tal maneira que todo aquele que for mordido por uma serpente venenosa, basta olhar para a serpente de bronze e de pronto será curado. Irmãos, que coisa grandiosa. Meu Deus, que envia serpente, envia a cura, o Evangelho, o remédio. E muitas vezes nas nossas vidas também, nós somos surpreendidos por serpentes abrasadoras, que nos tiram a paz, o veneno da tristeza, da depressão, da ansiedade, da amargura. E agora nós temos que uma vez mais voltar às origens, ao caminho de Deus, olhar para Ele e buscando nele alívio para ter sono, para o veneno dessas serpentes que vez por outra se nos acomete. Aí vem o convite da salvação: vinde arrazoemos, vinde oremos para a cruz de Cristo. Aquele que tipificou outrora, que fora tipificado por aquela serpente, agora oferece para nós: olhai para a cruz, olhai para mim, e sede salvos de todos esses venenos do dia a dia. Mas é curioso, irmãos, que ao mesmo tempo, aquela serpente de bronze, ela era uma serpente como uma outra qualquer, mas é interessante que pelo sentido da visão, o poder do Espírito Santo operava. Imagina os irmãos, o que significa erguer uma serpente aqui? Absolutamente nada. Você olharia para a serpente e nada aconteceria de novo. Contudo, Deus trabalha no sentido da visão. A pessoa passa a olhar por aquela serpente de bronze, que em si não tinha poder nenhum. Contudo, por meio da atuação do Espírito Santo, ela se torna um antídoto ao veneno. Olha que coisa grandiosa, no sentido da audição, da visão, ali sendo trabalhado por Deus. E é curioso, irmãos, que o homem ficou sem saída. O salário do pecado é a morte. Agora Deus, por sua graça, oferece uma cura. Onde está o nosso chamado livre-arbítrio? Ou você olha para a serpente, ou você morre. Irmãos, imagine-se você, ou imagine-se vocês, se contorcendo de dores, de febre, à beira da morte, e basta você simplesmente olhar para uma serpente de bronze. Qual de nós iria recusar tamanha salvação? Nós não temos nenhuma alternativa no que respeita às suas celestiais. Ou olhamos, ou morremos. Não existe esse negócio de você vai escolher. Ou morre, ou olha, basta olhar. E esse olhar, ele deve estar em consonância com a instrumentalidade do Espírito Santo, porque através dos olhos, através da serpente, do bronze, nada podemos. Agora, como o Espírito Santo participando, tudo muda. É por isso que Calvino diz: outro tem que estar aqui, o Espírito Santo. E Nicodemos, nós sabemos muito bem da história, fazendo um link com essa passagem, vai em visita ao Senhor, procura o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à noite, um dos principais dos fariseus, e pergunta para ele exatamente uma situação: Senhor, que fará o homem para ser salvo, para ter o reino dos céus? Ao que ele responde: da mesma maneira, necessário vos é nascer do alto, nascer de cima, nascer dos céus. Ah, mas eu já sou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? O vento sopra onde quer, você não pode, a sua mente não consegue captar essa realidade. É necessário, importa ao homem nascer de novo, nascer de Deus, nascer do alto. Então ele faz um paralelo com essa passagem. Da mesma forma que o Filho do Homem foi levantado, da mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto para trazer cura aos que foram picados, ali aos que foram mordidos, aí no arraial de Deus, importa que o Filho do Homem seja também levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Que coisa maravilhosa o Evangelho, irmãos! Agora nós podemos olhar para a boa nova da salvação numa perspectiva humana, tão somente numa perspectiva que as telas de Hollywood tentam nos trazer à vista, e que nos é bem descrita ali no capítulo 53 de Isaías. Ali nós temos um servo sofredor, representando a pessoa de Cristo humilhada, sem o seu poder, sem a sua glória, quando ele se entregou por nós.
Acaso não é isso que o profeta nos diz? Desfigurado, ele veio com a raiz de uma terra seca, olhando, mas não vimos nele nenhum tipo de formosura, homem de dores e que sabe o que é padecer, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas nossas transgressões ele foi moído, foi desfigurado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, tal qual um cordeiro foi levado ao matadouro e uma ovelha perante os seus tosqueadores, ele ficou mudo, não pronunciou uma palavra sequer, e dele nós fizemos pouco caso. Não havia nele formosura que nos chamasse a atenção, que nos agradasse. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos olhar para Cristo nessa situação de opróbrio, de miséria, se entregando pelos nossos pecados, pagando o preço que nos era devido. E se nós restringirmos o nosso olhar para Cristo nessa perspectiva, tudo é vão, tudo para na cruz. Mas o mesmo profeta Isaías, ele também nos dá uma outra descrição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali no capítulo 9, verso 6, ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Repare a diferença. Agora, o mesmo profeta que descreve um quadro técnico de Cristo sendo esbofeteado, sendo humilhado, agora ele descreve um quadro de Cristo reinando. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e será chamado Maravilhoso Conselheiro. E agora sim nós vamos para as características de Cristo, desse Salvador maravilhoso. Maravilhoso Conselheiro. Irmãos, quando nós chegamos em Mateus, no Evangelho de Mateus, especialmente no Sermão da Montanha, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, ali há várias passagens interessantes. Agora é curioso que no final do capítulo 7, o Senhor Jesus nos alerta para algo muito importante, muito precioso. Ele diz o seguinte: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu porque estava alicerçada sobre a rocha. Contudo, aquele outro homem, chamado insensato, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem que construiu a sua casa na areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela foi ao chão, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, um maravilhoso conselheiro nos dá uma série de conselhos, especialmente aqui no Sermão da Montanha, do nosso proceder no dia a dia, com relação ao nosso casamento, com relação à nossa vida civil, com relação aos nossos negócios, com relação à nossa atitude cristã. Devemos ser salvos, devemos ser luz, e assim por diante. É por isso que ele é apelidado de maravilhoso conselheiro. Uma série de conselhos preciosíssimos para nós, em toda a nossa existência. Maravilhoso conselheiro. Deus forte, irmãos, me faz lembrar uma ocasião em que eu estive no país de Gades, chegando ali na capital galesa chamada Cardiff. Eu logo peguei um trem rumando em direção a uma pequena cidade chamada Aberfan, isso em 2015, e fui lá rapidamente para visitar um cemitério. Enquanto muitos queriam os museus, Louvre, eu não, sedento para visitar um pequeno cemitério no país de Gades, na cidade de Aberfan, e fui lá. E lá há 116 crianças enterradas e 28 adultos por conta de uma grande tragédia que se sucedeu naquele país em 1966. Chovia muito naquela cidade, e aquela cidade de Aberfan, no sul do país de Gades, era rodeada por uma série de cadeias de montanhas, muitas montanhas, e ela ali exatamente numa baixa, rodeada, por várias montanhas, várias colinas. E a atividade principal daquela cidade era a exploração do carvão. E à medida que os carvoeiros retiravam o
carvão, tratavam o carvão, eles iam depositando os detritos, o lixo originário daquele tratamento do carvão, exatamente nas encostas que circundavam aquela pequena cidade. E em outubro, se não me falha a memória, em 21 de outubro de 1966, houve uma grande tragédia. Chovia muito, aliás, por vários dias choveu muito no País de Gales. E conta-se que nesse dia fatídico, houve uma quantidade de chuva tão grande, água tão grande, que aqueles detritos que estavam acumulados ao redor da cidade se misturaram com carvão e pó de areia e se desbarrancou aquela quantidade enorme de terra misturada com carvão e acabou soterrando uma escola. E ali naquele momento, 116 crianças foram mortas. Numa manhã, uma cidade talvez aí da ordem de 800 a 1000 pessoas, se muito. Imagine a consternação, luto, irmãos. Perder numa só manhã 116 crianças e 28 adultos, professores e outros mais. Quanta tristeza para aquele lugarejo, para aquele vilarejo. Quanto luto. Mas conta-se que um ano depois, como memorial daquela tragédia, um pregador da capela de Westminster, médico chamado David Martin Lloyd Jones, foi convidado para realizar um culto memorial em homenagem àquelas vítimas. Ele era galês e por conta disso foi então convidado para celebrar um culto naquela pequena cidade. E havia um clima de luto no ar. As crianças não brincavam mais, porque muitas delas perderam seus irmãozinhos, muitas mães desoladas, chorando. Os pastores, os ministros do Evangelho não tinham mais vigor para pregar a palavra de Deus, de tal modo, irmãos, que uma nuvem densa de luto veio sobre aquela cidade. E o Dr. Martin Lloyd Jones, sabendo da realidade, do poder do Evangelho, vai para aquela cidade e prega um ano depois daquela tragédia. Ele usa Romanos 8 e diz assim: porque as tristezas, os sofrimentos do presente momento não podem ser comparados com a glória que haverá de ser manifestada em nós, de ser revelada em nós. E o Espírito Santo, por isso que Deus é forte. Irmãos, agora eu pergunto aos irmãos, vai numa situação dessa e oferece para uma mãe emprego, prosperidade e coisas do gênero. Uma mãe perdeu um filho, uma mãe que está desolada, oferece coisas materiais para ela, oferece, vai resolver, Pedro? Não, só o Deus forte, só o Deus forte. É por isso que nós pregamos a Ele: decidi nada saber entre vós a não ser Cristo e este você. Irmãos, e lá estava o Dr. Martin Lloyd Jones se valendo desses textos para infundir esperança, para infundir ânimo, para infundir gozo, para infundir vigor naquelas pessoas desesperadas e enlutadas havia um ano. E foi isso que o Espírito Santo fez. Varreu o luto daquela cidade, as pessoas voltaram a sorrir, os ministros do Evangelho voltaram a viver, as mães começaram a ter a vida refeita. Por quê? Porque o poder do Evangelho voltou a se manifestar naquela cidade. Esse é o Deus forte, que saca a alegria, que bota a alegria nos nossos corações, e saca o luto, saca a tristeza, extrai as densas e negras trevas de desespero. Que coisa grandiosa! Deus forte, Pai da eternidade. Irmãos, o homem, ele pode até colocar sondas em Marte, pode, já fez isso. O homem pode pisar na Lua, como pode e fez. O homem pode se desenvolver na medicina. Eu sou especialista em medicina nuclear, uma técnica avançadíssima. Saí daqui da UFS, fui lá para o Unicamp, onde eu fiz a minha pós-graduação, a minha especialização. Trabalho com cintilografia, que é um exame parente da radiologia. Agora nós temos o PET scan, que é um exame mais moderno da minha área. Avanços grandiosos na medicina, Pedro. Pastor, contudo, o homem não tem um antídoto contra a morte. Jamais! Não tem. Agora, o Pai da eternidade, Ele atropela a morte. O Senhor Jesus atropela a morte. Por quê? Porque segundo Paulo, ao escrever a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz assim: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Tragada foi a
mas a morte está aí. Para Deus não. Pai da eternidade, príncipe da paz. Conta-se de uma moça que decidiu fazer missões no Oriente, uma moça da cidade de Londres, pais muito piedosos, muito comprometidos com o Evangelho. O Dr. Márcio Jones conta essa história no seu livro Depressão Espiritual, Suas Causas e Cura. História maravilhosa. Os pais tinham uma menina, uma pérola para aquela família, uma pérola. E a menina então decide fazer missões no Oriente, abandonar tudo, o seio do seu lar, a sua zona de conforto, e vai para o Oriente fazer missões. E os pais aqueceram com a ideia da moça. Ela foi. E lá, passados alguns dias, ela adoece gravemente com a febre do tifo. E chegam aos ouvidos dos pais a situação: olha, a filha dos senhores está prestes a morrer. Ela foi contaminada com a febre do tifo, está mal, de mal a pior. E eles, com a máxima tranquilidade, sabendo que Deus estava no controle, sabendo que Deus era soberano, sabendo que Ele é o príncipe da paz. E no segundo momento, aquela moça vem a falecer. E eles trazem o corpo dela para a cidade de Londres. E os pais lá tranquilos, tristes, obviamente, enlutados, abalados, porém sem perder a calma, sem perder a paz, fazendo valer aquelas palavras de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes que estejam conhecidas diante de Deus, por meio das súplicas e das orações, com ações de graças, todas as vossas petições. E o Deus da paz guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus, príncipe da paz. É por isso que às vezes, irmãos, o crente passa por turbulência, o crente passa por infortúnio, passa por reveses mil. Aí você olha para ele e não perde a alma. Ele está de certo modo tranquilo. Eu não posso dizer que ele não fica triste, ele não tem sentimentos. Óbvio que tem. As lágrimas não sobrevêm, mas ele não perde a sua fé, ele não perde a sua esperança, ele não perde o seu discurso voltado para o alto. Que coisa grandiosa esse evangelho. E ele está oferecendo um momento desse, príncipe da paz. E para terminar, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção no passado. Deus trabalhou muito no sentido da visão e trabalha até hoje. Mas na nova dispensação, Deus trabalha muito mais no sentido da audição. Tanto que Paulo é levado a nos advertir o seguinte: a fé vem pelo ouvir, outro sentido, a audição. E o ouvir da palavra de Deus, a palavra de Deus, ele gera fé por meio da sua palavra, gera esperança. É isso que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que eu gosto do Evangelho, não veio até vós somente em palavra, não veio em palavra. Detalhe, veio em palavra. Por isso que a palavra é tão preciosa. Em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E Paulo, agora termino, quando foi alcançado pela graça de Deus, ele teve uma visão também. Ele estava indo para Damasco, brilhando os dentes para capturar os cristãos, como nós sabemos. E meio-dia, de repente, uma luz brilha no caminho do apóstolo, mais fulgurante, mais brilhante do que o sol, o lança ao chão. E no seu testemunho perante o rei Agripa, ali no capítulo 26 de Atos, ele fala com muita clareza o que se passou naquele momento. Ele diz que foi lançado ao chão. E uma voz em hebraico diz para ele o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Esse é um dito popular da época. Quem é da roça aqui talvez lembre-se do aguilhão. O aguilhão era uma vara, era uma lança pontiaguda com a qual o boiadeiro conduzia o boi. E o boi estava, de alguma forma, totalmente dominado pelo boiadeiro. E se esse boi resolvesse empacar, recalcitrar, essa é a linguagem usada pela Bíblia. O que significa a palavra recalcitrar aqui usada por Paulo? Significa resistir teimosamente. Era pior para o boi. Imagina, irmãos, o boi sendo conduzido, sendo dominado pelo aguilhão do boiadeiro. De repente esse boi resolve empacar e não se sujeitar ao domínio do seu dono.
E ele empaca, e o que é pior, ele pode dar coices pior para o boi. Por quê? Porque quando ele empaca, o boiadeiro com o aguilhão vai ferindo o boi. O aguilhão pode entrar na carne do boi e começar a sangrar o boi, fazer o boi sangrar. E o que é pior, se pegar uma veia, uma artéria, ele vai morrer rapidamente de hemorragia aguda. Em outras palavras, o boi deve, querendo ou não, se sujeitar à vontade do seu Senhor, do seu dono, do boiadeiro. É isso que Deus está falando para Paulo. Paulo, quantas vezes eu lancei os meus aguilhões para eu te controlar, para eu fazer você sujeito às minhas vontades, para eu te dominar, e você vem resistindo, você vem recalcitrando. É pior para você, tal qual o boi, quando você esforceia, quando você dá coices, quando você resiste ao aguilhão de Deus na sua consciência, você sangra, você vai sofrendo mais, e você pode morrer, porque o salário do pecado, especialmente do pecado de não ouvir o chamado de Deus, é a morte. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, disse o salmista no Salmo 95, repetido na carta aos Hebreus. Irmãos, Deus está falando para Paulo: Paulo, você pode ver os primeiros mártires, especialmente Estevão, se entregando pela causa do Evangelho. Provavelmente você viu, Paulo, a bondade de Cristo, a mansidão e a maneira com a qual ele se entregou por nós. Paulo, você viu todo esse cristianismo ocupando o coração de gente humilde, se entregando por uma causa tão nobre, e você tem resistido. Se entregue, se rinda. Vamos, Paulo. Dura coisa você recalcitrar contra os meus aguilhões. E assim, irmãos, é o nosso Evangelho. Assim é que o Evangelho age. Não adianta resistir. Não tem esse negócio que você vai escolher. Não. A Bíblia nos exorta, nos ensina por vários exemplos mil, de que o homem, quando é alcançado pela graça de Deus, ele não consegue resistir. A chamada graça irresistível de Deus. Graça irresistível. Paulo não pôde resistir. Foi lançado ao chão. Por um tempo, sim, sangrou, ficou ferido, ficou anímico, ficou abatido, mas teve que se entregar, porque a graça de Deus é irresistível. E eu termino dizendo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões de Deus. Dura coisa, pior para você. Eis que estou à porta e bato. Ele foi até nós. É bem verdade que os reformados entendem esse texto, está falando para a igreja, mas pode ser comigo também, sabe por quê? Quem tomou a iniciativa de ir na casa do cidadão? O cidadão está lá vendo televisão tranquilamente, crente ou não crente. Cristo foi até a casa dele, bateu. Imagina o prefeito, o governador ir na sua casa, uma pessoa importante, está lá batendo, gritando. Você ouve que é o governador, você ouve que é o presidente, você ouve que é o vereador, sei lá quem, uma pessoa importante, uma autoridade, batendo, pastor, Pedro, e assim por diante. E você fica indiferente, foi até você, foi no teu encalço, o caçador celestial foi até você, e está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, repare, nós temos que abrir a porta, sim. Parece que é algo que nós temos que fazer, sim, de alguma forma, sim. É o que foi dito hoje de manhã: soberania de Deus versus responsabilidade humana. Agora, por conta do nosso pecado, nós podemos recalcitrar e fazer pouco caso daquela voz que está lá batendo. A nós nos cabe sufocar o nosso pecado, enterrar o nosso pecado e nos rendermos a Deus. Senhor, e dessa maneira, Ele vai entrar no nosso lar, Ele vai procurar ter comunhão conosco. E de pronto, Ele vai dizer assim: eu vou entrar na sua casa, cearei contigo, e tu cearás comigo, tereis comunhão comigo, e gozarás da vida eterna, gozarás de uma perspectiva espiritual que até então tu nunca gozaste, tu nunca experimentaste. Que coisa grandiosa do Evangelho. Portanto, irmãos, hoje, olhar para mim no passado, sentido da visão. Quantas imagens miraculosas o povo de Deus pôde contemplar no deserto. Hoje, sentido da audição. Pode o sentido da visão? Óbvio que pode. Todos os nossos sentidos estão envolvidos. Agora, mormente, é o sentido da audição. Pregada a palavra, cantada, proclamada pelo arauto do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Esse outro atropela as amarras do nosso coração, faz reino em nós, faz
senhorio em nós, como fez com Paulo ali no caminho de Damasco. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bênção, irmãos. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos finalizar então essa noite cantando ao nosso Deus. Mas seguinte, Sr. Pedro, eu ouvi aqui das crianças, vou chamá-las. Tem uma musiquinha hoje que elas gostaram, hein? Das várias vozes: elefantinho, leão, o que mais? Lembra qual mais, Gabriel? Lembra qual? A vaca, o boi. Vou chamá-las. Enquanto elas estão vindo, vocês podem se organizar aqui. A gente canta essa, de repente um outro cântico para finalizar. Depois um de vocês ora e a gente vai receber a bênção apostólica nessa noite. Amém? Fique à vontade. Vinde aqui, meninos, ver o que Deus criou, com as belas flores fez do seu jardim. O crescer das plantas foi Deus que ordenou, e Ele fez você e a mim. O cantar das aves, o rumo do leão, e o latir do cão. O alegre bem te vi, também o boi que faz assim. Criou as lindas bombas, as cores do pavão, o beija-flor pequeno, Ele também fez. Ao Senhor que é bom, eu sempre te louvar, pois Deus criou o céu pra mim, o céu pra mim. Agora as crianças, vem aqui, menino. Vinde. Bora lá. Vinde aqui, meninos, ver o que Deus criou, com as belas flores fez o seu jardim. O crescer das plantas foi Deus que ordenou, e Ele fez você e a mim. O cantar das aves, O do leão, o grande elefante, o latir do cão, o alegre bem te vi, também o boi que faz assim. ô Deussi, só podia chamar o pastor para ficar aqui.
vai ficar sem vamos pôr 4 horas. Esse cara é bom agora, hein? O cantar das aves, o murmuriar de elefante, e o latir do cão, o alegremente vi também o boi que faz assim. Mas é um boi, é uma ovelha do Senhor, né? Muito boa, viu, pastor? Deus abençoe. Meu irmão no céu vai ser assim. Então, chega na igreja de 37 dias, olha, para o rosto, viu? Lembrando que nós temos alguns lugares, tem 20 só, se o irmão se interessarem, está aqui na bolsinha, que é alguma orientação. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecidos estamos, Senhor, por esta hora maravilhosa que tivemos aqui, a tua palavra livre, a exposição da mesma. Nós somos gratos ao Senhor porque temos esta oportunidade de sentir as tuas maravilhas ao nosso lado. Pai Santo, nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor é Deus e Pai, cuida de cada um de nós. Mas nós somos agradecidos também por estarmos aqui mais uma vez, louvando o Senhor, louvando o teu nome, orando, falando com o Senhor, e queremos agradecer ao Senhor também, porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, ao despedirmos aqui, cada um para o seu lado,
e que o Senhor esteja iluminando o caminho de cada um. Pai, muito obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Agora receba a bênção dele, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as maravilhosas, incontáveis bênçãos do Espírito Santo estejam com você hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Pode sentar.